Olá, meu nome é Eric Bernardo de Paulo. Eu sou estudante da graduação de Design da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Brasil. E hoje eu vou apresentar um pouquinho do que eu venho pesquisando na iniciação científica que eu faço sobre o tema do design vernacular. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o que é o vernacular, né? É uma palavra um pouco desconhecida, que nos dicionários de língua portuguesa normalmente quer dizer sobre algo que é próprio de um lugar, de uma nação, de um território, alguma coisa que é característica daquele lugar e que não teria sofrido estrangeirismos, né? Uma linguagem que seja própria dali. Mas atualmente o termo vernacular, né, associado também ao design, o termo então design vernacular, no Brasil, no campo acadêmico do brasileiro, está sempre associado a uma produção que é externa ao campo formal de produção do design, que a gente conhece, o design que a gente aprende na universidade, né, que tem a classe profissional dos designers. Esse seria o campo formal, e tudo que seria externo a ele se enquadra nesse termo design vernacular. E pode ser, essa produção externa ao campo formal pode ser de um caráter histórico, né, uma produção de outro tempo, ou de caráter popular, né, uma produção de comunicação visual, por exemplo, realizada por setores populares da sociedade que não estão incluídos dentro do campo formal e institucionalizado do design. Hoje eu vou dar um enfoque no popular, né, porque no Brasil, pelo menos, essa é a natureza mais forte do design vernacular aqui. Então eu estou falando de letreiros populares, por exemplo, filipetas, algumas embalagens produzidas por pessoas de setores populares da sociedade. Bom, a minha pesquisa está inserida também dentro de um projeto de pesquisa maior, né, coordenado pela professora Fernanda de Abreu Cardoso, que se chama Design Vernacular, o Design como Produção Social. E a gente parte de uma ótica que enxerga o design como uma produção social, né, um produto de um meio social, de um contexto social. Então, o design ele é uma produção cultural de contextos sociais específicos, né? Então, da mesma forma que o contexto universitário, institucionalizado, com suas próprias regras de funcionamento, sua classe de designers bem estabelecida, produz o design formal, também existe um campo do design vernacular, né? Seria um campo relativamente autônomo como o nosso, né? Que tem seus próprios profissionais, né? Seu próprio método, sua própria linguagem, né? E para fazer esse paralelo, eu trouxe uma citação da própria professora Fernanda Cardoso, que ilustra um pouco melhor esse paralelo entre os dois campos, né? Falando sobre o campo do design, ela diz que trata-se de um campo cujas relações de circularidade entre as instâncias de produção, reprodução e consagração sustentam sua atividade e determinam critérios simbólicos de legitimação, além de refletir o hábitos de um determinado grupo social. Da mesma forma, relacionamos essa estrutura ao campo de atuação do design vernacular, sendo este um campo de produção com características informais. Então, pode-se dizer que existem esses dois principais campos de produção de design coexistentes numa mesma sociedade, né? No caso, estou falando da sociedade brasileira, né? Que é o campo do design formal ou institucionalizado e o campo do design vernacular ou o campo do design popular, né? E o campo do design formal ele está associado, né, à estrutura institucionalizada, está associado aos setores dominantes, hegemônicos da sociedade, enquanto o popular, ele, por ser uma produção dos setores populares, né, dos setores de maior desfavorecimento econômico, tem esse caráter de subalternidade e dominação em relação ao outro campo. Né? O campo do design formal, portanto, segrega o
campo do design popular, né? Exclui ele. E dessa forma se estabelecem relações de poder assimétricas, né, entre os dois campos. O campo do design formal detém muito mais poder de legitimação do que o campo do design vernacular, por exemplo. Mas apesar dessa assimetria de poder, né, os limites entre ambos os campos são difusos, né, são sinuosos, se misturam. Então acaba que alguns elementos do campo do design vernacular são incorporados pelo campo formal e vice-versa. Alguns elementos do campo formal também são incorporados pelo design popular, né? E essas misturas e trocas culturais entre diferentes campos de produção cultural recebem o nome de hibridações culturais, como vai falar Canclini em seu livro Culturas Híbridas, né? Ele vai dizer que as culturas já não se agrupam em grupos fixos e estáveis, e esse é um traço marcante da modernidade na América Latina. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre alguns processos de hibridação cultural, mais focado na apropriação de elementos do design vernacular pelo campo do design formal. Nesse processo de apropriação, ocorre uma transposição de elementos de um campo de produção, né, o campo do design popular, para um outro contexto cultural, um outro campo de produção. E nessa mudança de contexto ocorre uma ressignificação desses elementos, né, desses produtos, que originalmente têm um significado e acabam mudando. Por exemplo, um letreiro popular de rua, né, que no seu contexto original funciona super bem para sua funcionalidade, né, que é proposto, mas que muitas vezes pelo campo do design formal, segundo a ótica dele, pode ser visto como um mau design ou talvez totalmente excluído dessa denominação, né? Mas que quando ocorre essa apropriação de alguns elementos desse letreiro, por exemplo, a tipografia de escrita semelhante a manual, né? Esses elementos acabam sendo legitimados e aceitos nesse uso específico. Por exemplo, se for usado numa peça publicitária, né, uma tipografia artesanal inspirada no vernacular, muitas vezes vai ser, sim, legitimada e aceita para aquele uso bem específico. E que geralmente está associado à questão da identidade local, né? Então, esses elementos populares, ao adquirirem um valor simbólico, um uso simbólico também, interessante de representar uma identidade daquele lugar ou do Brasil, uma brasilidade, né? Ele acaba sendo utilizado de forma interesseira para suprir essa necessidade simbólica específica e passa a ser aceito nesse caso específico, né? Pelo design, pelo campo formal do design. E aí você consegue fazer a associação, né, no sentido original da palavra vernacular, que quer dizer algo próprio de um país, de uma região, associada a uma produção que é popular, né? Porque existe uma idealização da produção popular como algo que é intocado, algo que é muito autêntico daquele lugar, e que não sofre alterações, seria legítimo daquele lugar, representaria aquele território, né? Aquela nação. E é esse espaço idealizado que normalmente é colocado a produção popular, né? Inclusive o design vernacular, né? O Canclini, no seu livro, vai falar sobre essa idealização do popular, né? Que em alguns casos é elevado ao status de patrimônio cultural, de um patrimônio nacional, né? Mas que normalmente é excluída e não mostrada nenhuma característica desse popular que não seja pura, né? Qualquer indício de modernização desse popular, porque o Canclini diz que o popular se atualiza
e também se moderniza, né, no processo de modernização, nessa hibridação cultural, mas que é sempre escondido esse caráter de modernização do popular. É sempre só valorizado o que há de mais puro dele, sua forma mais pura, e assim é valorizada a nível de ser considerada um patrimônio de uma nação, né? Mas mesmo no caso do design da produção de comunicação visual urbana, popular do Brasil, por exemplo, que não é uma produção pré-moderna, acontece essa idealização, né? Ela claramente é uma produção que surge já na modernidade, dentro do contexto urbano, né? Falando especificamente dos letreiros populares de rua, né? É uma produção cultural urbana. Então, e mesmo assim, ela é colocada nesse lugar de idealização e de representação de uma cultura local, de uma identidade local, uma identidade até nacional, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre alguns exemplos dessa apropriação, né, visando esse uso específico de representação de uma identidade local a partir desses elementos populares. Em primeiro lugar, eu tenho o exemplo da loja Farm, que é uma marca de roupas e acessórios e calçados e outras coisas, carioca, né, daqui do Rio de Janeiro, que utiliza muito, né, no seu discurso essa característica de trazer peças que reflitam a identidade da mulher carioca, a essência do Rio de Janeiro. E para isso, muitas vezes, utiliza de elementos de origem popular, né? Especificamente do design popular. Por exemplo, essas peças aqui que claramente se inspiram na estética da feira livre, da feira popular, frutas e letreiros com o desenho da fruta, com a letra com sombreado marcado. Existe claramente uma inspiração nesses elementos populares para caracterizar uma suposta identidade carioca a partir deles. E também eu trago outro exemplo de outra marca de roupa chamada Lacra Ordinária, que tenta trazer nos seus produtos muito forte uma identidade nordestina, né, do Nordeste do Brasil, utilizando também elementos da cultura popular para adquirir essa função de representação de uma identidade local, né? E essas peças de moda têm fortíssima inspiração nas estilogravuras presentes nos folhetos de literatura de cordel, que é uma manifestação cultural, literária, brasileira, do Nordeste brasileiro. E, mais uma vez, essa estética está associada, né, a essa produção de objetos que supostamente carregam a identidade do lugar, né? Esse tema das apropriações de elementos populares pelo campo do design formal, ele muitas vezes vem associado no meio acadêmico brasileiro com a questão da tradição de design brasileira, né? E uma preocupação, né, com uma necessidade de se construir uma tradição de design propriamente brasileira que não existe, né? Que desde a década de 60 vem sendo importada da Europa, por exemplo, com a fundação da ESD, Escola Superior de Desenho Industrial, né, que é baseado nos princípios da Escola de Ulm, lá da Alemanha. Porque existe um certo incômodo com a importação desses valores europeus e como base, né, para a formação do campo formal, do design formal brasileiro, um incômodo com uma certa incompatibilidade desses valores com a cultura brasileira, que é tão diversa e misturada e híbrida. E aí, dessa forma, há quem tem a visão de que a apropriação desses elementos visuais produzidos pelos setores populares e incorporação deles nos produtos do campo formal do design poderia ser uma forma de contribuir nessa construção do design
brasileiro, de uma tradição brasileira mesmo, dentro do campo do design formal. E aqui eu trago um exemplo de uma citação do artigo da Alice Neumann e do Marlon Causa que trazem essa visão. Eles dizem que a incorporação de elementos vernaculares no design de tipos possui significados distintos quando realizada em países que contam com um forte legado tipográfico e em países onde certa tradição tipográfica pode ser iniciada a partir dessa incorporação. Então existe também essa visão de que o popular apropriado pelo formal pode servir de base para construir uma identidade, uma tradição. Aqui no caso eles estão falando tipográfica, né, mas de design no geral, uma tradição brasileira, né? Mas eu me pergunto um pouco sobre a viabilidade desse processo, né? Se ele for possível, eu acho que é um caminho muito longo ainda a ser percorrido, né? Uma conquista verdadeira de uma legitimação da produção popular, do design vernacular, a ponto de se incorporar de fato ao design formal e a se tornar um elemento constituinte do campo do design formal, né? Já que atualmente a produção popular ela só é legitimada nesses casos muito específicos de interesse em alguma simbologia, normalmente associada à identidade, né? Outra visão interessante também que existe em relação a esse tema das apropriações, ela tem relação com a questão do resgate cultural, né? Porque existe uma preocupação, especialmente externa aos setores populares, de que algumas manifestações culturais populares podem acabar desaparecendo, tem uma tendência a se extinguir, né? E então essa apropriação desses elementos populares poderia ser uma forma de manter viva, de certa forma, essas manifestações culturais populares que poderiam se perder, né? E aqui eu trouxe um pedacinho de um artigo da Fátima Finizola com Damião Santana, que eles relatam nesse artigo um pouquinho do projeto deles de recuperação de elementos visuais de uma tradição que existe de pintura de carrocerias, de caminhões, e passaram esses ícones para uma fonte digital, né, para registrar esses elementos. Eles dizem que com isso é possível permitir que esses elementos sejam reutilizados em novos suportes e produtos, com o intuito de preservar e divulgar nossa cultura local. Eu achei legal trazer essa visão, porque realmente é uma potencialidade interessante da fonte digital, porque ela multiplica a possibilidade de se utilizar esses elementos, mesmo que não mantenha de fato viva essa manifestação cultural que inspirou essas fontes, pelo menos mantém viva uma memória daquilo, né? Por fim, eu trouxe outros exemplos de fontes digitais inspiradas no vernacular, né? Vou dar um destaque para uma específica chamada Brasileiro, que pelo próprio nome você percebe essa relação, né? Esse vínculo com uma coisa popular e uma identidade brasileira, né? Existe essa tendência de associar uma coisa a outra, e você percebe isso não somente no nome dela, mas também nesses exemplos de uso dessa fonte em peças do design formal, né? Nesse caso de apropriação mesmo dessa estética artesanal, né? Do popular, e que é sempre usada nesses casos de identidade brasileira, quando se fala de futebol, por exemplo, quando se refere a uma gíria popular, como é o caso dessa aqui. Então, acaba que, pelo menos atualmente, o popular ele só é legitimado mesmo pelo campo do design formal nesses casos muito específicos de uso, né? E acaba sempre parecendo que é um uso interesseiro, né, desses elementos, apesar de existirem algumas visões do meio acadêmico que encarem essas apropriações de forma positiva. O que a gente vê na prática é um interesse mesmo
nesses valores simbólicos muito específicos e não em um interesse de legitimar, de fato, a produção popular como igual, né, ao design formal, né? É sempre o outro design inferiorizado, né? E é isso, essas são as reflexões que eu queria trazer aqui, reflexões e provocações, né, sobre o tema que eu venho pesquisado. Muito obrigado, e essas são as referências do trabalho.